A paz do Senhor, estrelas. Veja bem, quando Jeremias vai falar que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo, ele já vai contando, é Jeremias que está falando, ele já vai contando que Jesus falou para ele que antes que ele fosse formado no ventre da madre, Deus já o conhecia. Antes que ele fosse formado. Então aqui nós vamos ler e você já vai entender o que Deus quer falar conosco neste dia maravilhoso. Veja bem, Jeremias, capítulo 1, né? E versículo 1. Você já vai entender. Deixa a missionária colocar aqui os olhos, que você já vai entender quando Deus chama alguém, ele chama lá atrás. Deus já tem um projeto nas nossas vidas desde o ventre. E depois eu vou dar um pouquinho do meu testemunho, do meu chamado, antes de posteriormente Deus falar algumas coisas comigo. Isso lá no ano de 1999. E você vai entender quando Deus chama alguém para um chamado à excelência. Você vai entender. Aqui Deus chamou Jeremias antes que ele fosse formado. No ventre da mãe, Deus já tinha escolhido ele. Então você veja bem, assim é com eu e você. Vamos lá? Capítulo 1 de Jeremias, versículo 1. É Jeremias falando, olha aqui, ó. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até ao 5º mês do exílio de Jerusalém. Veja bem, agora fala de mim. A mim, Jeremias, a mim me veio, pois a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei, antes de nascer, e te constituí profeta das nações. Veja bem. Então lhe disse eu. Aqui ele já disse depois, né? Posteriormente. Ah, Senhor, Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, e para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Olha aqui que Deus escolheu aqui Jeremias, e Deus não deu para ele direito de escolha. Deus deu para ele tipo: eu estou falando com você, e quem é escolhido não tem escolha. Então quando veio a palavra do Senhor dizendo, a mim veio a palavra do Senhor dizendo, Deus já disse para ele, Deus foi falar com ele e já disse para ele: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saístes da madre, antes de nascer, te consagrei, ungiu, e te constituí profeta das nações, ou seja, aos 4 cantos da terra. Eu dei o meu testemunho anterior da minha vida no ventre da minha mãe, e agora eu vou dar mais um, porque você tem que entender que Deus, quando ele quer te constituir algo lá no futuro, ele já começa a falar contigo lá atrás. Ele já começa a trazer a luz do teu conhecimento lá atrás, coisas que é para você começar a entender. Vem umas luzes e vem a sua lembrança. Ou quando Deus falou contigo no sonho, aqui Deus está falando para ele, Deus que está falando para ele que naquele tempo todo ali, né, Deus já tinha olhado e dito: aquele lá eu vou consagrar, aquele lá eu escolhi, aquele lá eu quero que seja profeta das minhas nações. Ou seja, nações estas que alcança eu e você agora, nações estas que alcança este canal agora, que está entrando aqui na tua casa e está falando da glória de Deus para este lugar. Você está entendendo, estrela? Então aqui Deus nos dá poder
Olha só, olha que hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e para edificares, e para plantares. Ou seja, a boca do profeta, quando ela fala, não brinca não. Por quê? Porque se Deus falar para ti, te converta, e for um profeta verdadeiro que está falando da boca de Deus, que Deus está falando na boca do profeta, tu vai te converter. Tu vai fazer aquilo que Deus está mandando. Porque Deus ajusta de um jeito. Deus aperta de um jeito que não adianta tu dizer que tu não quer. Não adianta tu dizer que tu não sabe falar. Eu, por exemplo, odiava redes sociais. Eu fui ter redes sociais. Deixa eu me lembrar, mais ou menos. Gente, eu não posso mentir. Mas eu tô... 10 anos. 9 anos. Nem 9 anos. 8 anos, 9 anos faz que eu tenho redes sociais, mas era só o Facebook, lá uma vez ou outra eu acessava, hoje eu nem tenho. Instagram, eu ativo e desativo, porque eu nunca gostei. Falava pra mim, quando eu estava fazendo faculdade, quando eu fiz o meu magistério, que eu concluí, quem digitou o meu TCE e o meu TCC foi a minha filha, de tanto que eu detestava, porque eu dizia, Senhor, eu odeio esse bicho, eu nunca gostava. O que Deus fez? Pois eu vou fazer ela entrar nas nações pelas redes sociais. O que Deus faz? Ele faz você ir mexer naquilo que tu não quer. Deus faz tu trabalhar por aonde você não quer. Eu até desisti da minha faculdade de língua portuguesa, mas eu venho aqui falar sobre você e eu tenho que fazer o quê? Ler muito. Por quê? Para chegar até você, eu tenho que ter uma boa interpretação de texto, porque senão o ímpio entra aqui nesse canal e começa a macetar a minha vida. Você está entendendo? Então deixa eu falar um testemunho para você que você já vai entender o que Deus está falando através dessa palavra. Aqui está um voto que eu fui na igreja no domingo à noite, ontem à noite, e daí eu fiz um voto com o Senhor, e justamente era um propósito que eu acabei de entregar ao Senhor agora há poucas horas, de 3 dias. Eu comecei na quinta-feira à noite, jejum seco, e terminei hoje. É hoje às 18 horas, hoje é domingo. Errei. Eu tô pensando que hoje já é segunda-feira, veja. Olha só como a gente até se perde no tempo. Por quê? Porque Deus nos impele a ficar ali focado na palavra, na oração. E a missionária tem muitas retaliações quando eu estou em jejum. Então, há poucas horas, acabei de entregar. E aí, eu tava aqui conversando com o Senhor. Senhor, eu abri um propósito por uma bolha que eu quero furar. Eu quero furar uma bolha. Essa bolha, ela é muito importante na minha vida e ela me apetece a ser a base de ajuda para muitas pessoas. Porque tudo que Deus te dá, Ele não dá para você. Ele dá para tu estornar. Ele estorna na tua vida, não é só pra você. Aquilo que Deus te dá é pra tu alcançar pessoas, é pra você alcançar nações. Por isso aqui Deus está falando pra Jeremias que Deus dá poderes pra ele, pra derribar, pra arrancar, pra destruir, pra edificar, pra plantar. Então eu tô plantando. Hoje, no meu momento, hoje eu tô plantando. E eu quero que Deus age na minha vida e eu quero romper essa bolha, esse envolto que está me impedindo de romper. Por quê? Porque eu quero ajudar pessoas, eu não quero tirar de você. A menos que você fale, ei, eu quero te ajudar, eu quero te dar uma oferta, eu quero te abençoar. Então eu não tô pedindo nada pra você. Então nunca pense que eu vou vir aqui e se alguém pedir, é fake news. Porque eu não estou pedindo nada. Deus é um Deus poderoso, que Ele pode trazer alguém aqui e dizer, ei, dá o teu número de celular que eu quero te ajudar. Esse é o Deus que eu sirvo. Então, eu quero romper uma bolha. E eu estava num propósito desde quinta-feira à noite. Encontrei o meu pastor de cura e libertação lá de antigamente, que você que está acompanhando o canal está entendendo que Deus está falando comigo através de cura e libertação. E eu tive um pastor, eu sou assembleiana raiz, hoje, mas eu fui fazer uma visita sexta-feira. E lá o culto termina mais tarde, foi aonde que eu não gravei o vídeo. Mas cheguei lá dentro do propósito que eu tinha aberto na quinta-feira à noite. Aprove o Senhor que lá eles estavam fazendo a campanha da oferta do sacrifício. A oferta do sacrifício, que é ouro, prata e bronze. Gente, eu cheguei lá, eu fiquei passada. E eu tinha feito esse propósito na quinta-feira à noite, que eu queria romper uma bolha. E eu falei, Senhor, é um propósito que eu estou abrindo por trás coisas, incluí mais 2 propósitos, inclusive vocês estão inclusos nesse propósito que eu fiz. Não foi fácil, gravei o vídeo anterior com a boca seca, não conseguia nem falar, não sei se vocês perceberam, mas Deus quer fazer algo através das nossas vidas. E aí, foi onde que eu fui à igreja, e o pastor tinha aberto esse propósito, parece que eu não gravei o vídeo, mas Deus vai agir poderosamente na minha e na sua vida, você vai ver.
E aí foi aonde que era a campanha da oferta do sacrifício, ouro, prata e bronze. E quando o pastor falou o voto da oferta do sacrifício, era o nome do propósito que eu tinha aberto na quinta-feira à noite. É uma campanha, vai terminar dia 12. E aí, eu não sei quanta sexta-feira, vai dar 3, né? Aí eu peguei e falei, meu Deus, eu vou pegar. Mas é como uma voz falou pra mim, pega o propósito. Pega o voto. Por quê? Porque agora eu vou contar pra você o preço de um voto. O voto quando você não paga. E aí, esse voto aqui eu vim pra casa feliz. Porque Deus estava confirmando o propósito que eu tinha aberto na quinta-feira à noite. Por quê? Porque o que eu vou contar agora, no meu testemunho, foi algo que Deus já tinha falado comigo. Desculpa, Estrela. E Deus já tinha usado profetas lá no ano de 1999 para falar comigo. E eu ainda fiquei duvidosa. Aí, fazendo esse propósito agora é justamente sobre área financeira. E daí eu fiquei me lembrando hoje daquilo que Deus falou. E deixa eu contar para você um testemunho para você saber como Deus de tempos em tempos, Ele confirma em nossas vidas coisas que Ele vai fazer. Lá atrás veio a palavra do Senhor na boca da serva dele falar comigo. Mas lá naquele tempo eu tinha feito um voto. E a profeta do Senhor foi lá falar comigo e eu não quis. Veja bem, eu estava em casa e eu tinha uma amiga que vizinhava. E daí tinha uma irmã aqui numa cidade vizinha, e eu tava lá na cidade, eu morava lá, que a gente era bem jovem, em 1999, imagina, eu nem sonhava que um dia ia acontecer as redes sociais. Olha como Deus é maravilhoso. E aí, essa profeta chegou na casa da sobrinha lá, e ela falou, eu preciso visitar alguém, eu preciso ir lá na casa de fulano de tal. E ela foi, e era vizinha da minha casa. E daí a menina pegou, e eu conversei com ela, ela falou, vamos ali na casa da amiga orar. E daí eu peguei e desci lá. Eu desci lá na casa. E eu tava desviada. Mas na noite anterior, eu tinha ido na igreja Deus é Amor. E eu tinha pego um voto. E eu falei pro Senhor que eu queria romper uma bolha. Veja bem, lá no ano de 1999. E eu falei pro Senhor que eu tava desempregada. E eu precisava romper uma bolha urgentemente. Mal eu esperava que Deus ia me colocar 20 anos no deserto. E eu voltaria só agora. Olha como Deus sabe trabalhar. Era como se eu estivesse no ventre ainda, gerando a minha maternidade. Ou a maternidade de alguém com alguém no ventre. Que é a promessa do Senhor na tua vida. Aí a profeta chegou lá e aí olhou pra mim, mulher de Deus, olhou pra mim e disse, como é que você tá? E eu já endemoniada. Falei bem assim, eu não tô bem não. Olha só, eu dou risada hoje, porque Deus, Ele amaceta. Ele não achata, Ele amaceta. E aí eu peguei e disse pra Deus, não tô bem não. Eu fui na igreja tal dia, peguei um voto e falei pra Deus que eu queria um emprego. E ontem era dia de pagar o voto e eu não fui na igreja porque Deus não me deu um emprego. Gente, sabe o que essa profeta falou? Ela disse assim, ei mulher, você não foi lá na minha casa, mas eu vim aqui te visitar. E assim, assim, assim. E se você não fizer o que eu mandar, se você não fizer o que eu mandei, colocarei-te eu no fundo de uma cama e você gritará por céus e terra e eu não terei misericórdia de ti. Você está entendendo, Estrela? O poder de Deus nas nossas vidas? Essa mulher não tinha visto o que eu tinha falado lá dentro da minha casa, mas Deus revelou para ela. Então ali Deus usou a boca dela para dizer, ou tu faz ou Deus te abate. Ou seja, aqui Deus tinha colocado na boca daquela mulher o poder para arrancares, derribares, arruinares, edificares e plantares. Aqui, se eu não fizesse o que Deus estava falando na boca dela, ela ia arruinar a minha vida. Ou seja, aquela palavra desceu no meu coração. Eu disse, meu Deus, tu veio aqui? Eu vou orar por você. E se você não fizer o que Deus está mandando, mal eu esperava que ali, eu ia entrar no mundo das drogas. Ali que ia começar os meus 20 anos de deserto. Aí depois disso, muitos anos depois, muitos anos no deserto, Deus me deu uma visão, Deus me mostrou que eu era uma profeta das nações, Deus usou profetas poderosos para falar comigo, mas antes, Deus me deu uma visão esclarecedora sobre esse canal. E eu não queria aceitar, porque eu odiava redes sociais. E aí Deus foi amadurecendo
descendo, amansando, amansando, amansando e impelindo. E é a maneira que Deus tem de trabalhar. Ele vai nos dando espírito manso, coração puro, humilde, humildade, adiante da honra. Sempre a humildade. Não adianta nós querer fazermos a obra do Senhor em cima de soberba, dizendo isso, dizendo aquilo, eu sou, eu faço, eu aconteço. Tu pode estar lá em cima, mas se tu não foi curado de alguma coisa no teu coração, Deus faz tu descer uns 2, 3 degraus. Já vou logo te dizer. Por quê? Porque Deus usou uma profeta que tinha ficado 8 anos presa por tráfico de drogas. E ela estava começando o ministério dela numa congregação que tem aqui, que era numa garagem. Hoje é a igreja de cura e libertação que Deus me impeliu a visitar. Mas antes que eu visitasse essa congregação, que já era ali onde é hoje, Deus levou ela na minha casa, sem que eu entendesse de cura e libertação. E Deus falou na boca dela: Deus vai te honrar. Posso orar por ti? Eu disse, pode. Ela foi buscar umas roupas que eu tinha para doar. E Deus falou na boca dela: eu vou soprar o teu nome aos 4 cantos da terra. Foi aquilo que a missionária falou lá no ano de 1999. Se tu não fizeres o que eu estou mandando, te colocarei no fundo de uma cama e tu chorarás por céus e terra, e eu não terei misericórdia de ti. Tu tá entendendo, Estrela, o nível desse chamado? Você acha que eu quero ficar no leito de uma cama ou eu quero entrar na tua casa todo dia? Eu quero entrar na tua casa, e faz favor de me dar licença. Porque se Deus está mandando eu entrar na tua casa, é porque Deus tem uma obra para fazer na tua vida. É porque Deus tem um chamado para fazer na tua vida. E se Deus te impelir, tu vai fazer. O teu chamado é Jeremias 1. E você vai entender que você não vai poder fugir. Então eu sempre digo, quando Deus tem algo para fazer, Ele vai confirmando de tempos em tempos. Se tu for duvidando, Ele vai te dando oportunidades. Ele vai te lapidando e vai te dando oportunidades para que você venha ter uma vida na presença dele, para que ele venha constituir o teu legado. Por quê? Porque sempre quando alguém se vai, quando alguém faz uma grande história, não é o que ele deixa financeiramente, é a história de conquista que ele vai deixar. A história de conquista de um legado. Quem é que constrói um legado? Eu e você. Mas para que nós constituímos um legado na presença do Senhor, muitos constroem lá no mundo também. E depois se convertem, sem nunca ter conhecido Jesus. Porque tem muitas pessoas dentro da igreja que morrem e não deixam legado nenhum. Deixa para se converter na hora da morte, como eu conheço, tenho conhecimento de várias situações, que tem pessoas que só se entregam para Jesus, dali 2, 3 meses, 1 ano, morre. E tem chamados de profeta, de ministrar palavra, de louvor, e não faz aquilo. Deus recebe no céu porque o amor dele é incondicional, mas ele coloca no leito. Você está entendendo? Até tu te arrepender. E quando tu te arrepende, ele sabe que se ele te der de tudo, tu vai se corromper de novo. Então ele te leva. Se tu é um escolhido para salvação, é claro. Mas o legado, o legado é só Deus quem nos dá. É Deus, não, ela se levantou porque Deus teve misericórdia. No meu caso, Deus vai me honrar. E eu creio nisso, porque Deus falou na boca de vários profetas para mim, que vai me honrar. E eu creio que o meu legado, quem está construindo, é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem está me impelindo a fazer a obra dele nesse tempo. Por isso eu venho aqui, eu testemunho mesmo, eu falo mesmo, eu não tenho medo, eu oro a Deus para que os meus vídeos não caiam, porque tem vídeos meus que são muito fortes. Se eu vim falar aqui, você não aguenta, a plataforma derruba. Hoje, quando eu fui levar o vídeo anterior ao ar, a capa nem abria. Eu tive que ir lá rápido e trocar a capa, porque senão não ia ao ar, porque é homofóbico. Então não é que é homofóbico, é porque Satanás vai trabalhar nesse tempo para que a palavra do Senhor ela não seja proclamada. Mas a minha história, ela vem desde o ventre. A minha história, eu já tenho uma história desde o ventre. Deus já me escolheu desde o ventre. Deus está fazendo coisas maravilhosas na minha vida desde o ventre. O milagre da vida. Eu também nasci enrolada no cordão umbilical, quase morta. Satanás fez de tudo para que eu morresse, para que eu não nascesse. Eu nasci um homem, eu morria. Mas Deus falou, ela vai nascer mulher e ela vai ser profeta da minha obra. Então quando Deus nos escolhe, não adianta nós dizer que Deus não fez isso para mim, Deus não fez aquilo para mim. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E você vai entender que tu tem que obedecer. Caso contrário, Ele vai te abater. Você está entendendo? Mas se tu fizer, Ele vai botar um poder na tua boca. Através da tua boca, Ele vai te dar poderes. Poder para arrancares, para derribares, para destruires, para arruinares, edificares e para plantares. Você está entendendo? Quantos poderes Deus te deu aqui? Quantos poderes?
Deus te deu aqui. Você está entendendo? Você está entendendo, estrela? Os poderes que Deus está colocando aqui nas suas mãos? Através do chamado, através de um legado. Quando você partir, se você partir antes do grande evento da humanidade, antes do grande evento da história, se você partir antes, se você não participar do arrebatamento da igreja, muitas pessoas vão dizer, nossa, a história dela é linda. Não estou falando de história que é aquela história sem H. É a história de quem faz história mesmo, história. A história dela. Legado. Eu estou falando de legado. Eu não estou falando daquela história que na língua portuguesa você não precisa colocar o H. Você está entendendo? Eu estou falando de um chamado, a força de um chamado. A força de um chamado faça com que você mude de ideia. A força de um chamado faça com que você mude de geografia. A força de um chamado faça com que você mude o teu subconsciente. Você começa a pensar diferente, você começa a falar diferente, você começa a se comportar diferente, você conduz a sua família diferente, você começa a ministrar o amor, você começa a exercer a misericórdia. Tudo isso por quê? Porque o líder, quando ele é chamado, ele é chamado para exercer misericórdia. Por isso que quando Deus chama alguém e ele faz um chamado, ele manda apedrejar os filhos. Leva lá na porta da cidade e apedreja. Quem é que tem coragem de apedrejar um filho? Ninguém. Por quê? Porque um líder ele tem que exercer misericórdia. E você é o líder da tua casa. Você é um profeta das nações. Então se você não tiver misericórdia, você não vai ter misericórdia dos seus filhos. Você não vai ter misericórdia de quem está lá no mundo. Você não vai se comover. E o Espírito Santo de Deus, ele é amor. Claro que ele é justiça também. Mas Deus é amor. E quando ele te chama para constituir em cima de você uma história, um legado. E hoje eu venho te dizer aqui, Deus te chama como profeta Jeremias, desde o ventre da tua mãe. Então receba essa palavra. Até aqui me impeliu, até aqui me conduziu o Senhor, até aqui o Espírito Santo de Deus me permitiu que falasse. Eu quero te agradecer porque você está aqui comigo todos os dias, você está recebendo de Deus a porção dobrada do céu, a glória de Deus está entrando na sua casa. Não duvides que tudo que eu venho falar aqui vem da parte de Deus. Deus te escolheu para me ajudar a fazer esta obra, para me ajudar a entrar em casas, em nações. Então você vai compartilhar esse vídeo com mais alguém, vai deixar o seu like poderoso, cheio de fogo, e essa plataforma vai entender que o nosso conteúdo é relevante. Por enquanto, fique com Deus e a paz do Senhor.